Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, andando para Santos, São Vicente, Praia Grande. E hoje com a presença do Paulo Queja. Paulo Queja que, agora apresentador, né? Mas o Paulo Queja é consultor na área de recursos humanos e que faz parte da grade da TV Com o programa Talentos em Foco. Queja, primeiro, boa tarde, obrigado pela participação. Um pouquinho de curiosidade, como é que você está sentindo esses meses que você está à frente do Talentos em Foco? Pois é, são uns 2 a 3 meses mais ou menos. Eu dou muita palestra, faço muito trabalho, mas apresentar um programa diferente de ser entrevistado é bem diferente. E eu estou aprendendo, que coisa boa. Estou aprendendo. Tem muito. E você tem... Eu acho que uns 10 anos eu começo a fazer direitinho, entendeu? E interessante que os temas que você tem abordado são temas sempre ligados à área de recursos humanos, qualificação, treinamento, né? E que hoje, eu acho que no mundo moderno que nós vivemos, tem que fazer parte do vocabulário de qualquer um de nós. Exato. Né? A gente até fala um pouquinho mais sobre gestão de pessoas como um todo. Até que eu chamei alguém falar sobre contratação de trabalho temporário. Então, a gente abrange um pouquinho mais, porque as empresas estão muito carentes nesse sentido. E o grande lance das empresas hoje são pessoas, administrar as pessoas. Inclusive, nessa questão da contratação de serviço temporário, o governo está correndo aí para aprovar uma medida que regulamentaria a contratação de pessoas por 14 dias, né, que seria o serviço temporário, até para atender a Copa do Mundo, que está aí, que naturalmente muitas empresas vão precisar, que eu também acho que não sei se 14 dias vão resolver, né? Porque a Copa ela tem a duração de 45 dias. Tem que contratar o cara, tem que treinar, preparar, ensinar, adaptar. Quer dizer, a legislação às vezes me parece que é feita nas coxas, viu, Queijão? Eu não sei se é uma necessidade específica, alguém pediu lá e tal, eu não sei se vai fazer alguma coisa nesse sentido. Prato feito. Acho que o grande lance em qualquer processo, mesmo que você faz um evento, né? Você vai fazer um evento de uma semana, como acontece muito aqui na nossa região e em outras regiões. Você precisa ter um tempinho, não só para selecionar, mas para treinar essas pessoas para as necessidades desse evento, né? Um congresso, uma feira. É claro, essas pessoas já têm um certo preparo. Nem para o Natal vai ajudar, né? Porque o Natal você precisa, na verdade, o ideal é que você contrate pelo menos um mês antes, no começo do mês de novembro, para que você possa treinar. E é claro, também outra coisa que acontece, o processo de seleção muitas vezes das empresas pequenas é muito ruim, né? Porque ele chama, já começa para colocar a trabalhar, gostou da cara, não gostou. Em vez de fazer um pouquinho mais elaborado, pegar os currículos, conversar um pouquinho mais com as pessoas, para que você coloque alguém que vai mexer nas suas coisas, no seu dinheiro, nos seus produtos, lidar com os seus clientes de uma forma um pouco mais... essa seleção seja um pouco mais elaborada, né, mais criteriosa. Mas que já quem tem um pequeno comércio aí, que na verdade o Brasil, os números apontam, né, que os grandes empregadores são os pequenos empresários, né? 65% da mão de obra, mais ou menos, está na mão dos pequenos. Como é que o pequeno empresário que está nos assistindo aí, aquele que tem uma loja, duas, ou tem um estabelecimento qualquer com 2, 3 funcionários, quando você fala dessa seleção, isso é possível para um pequeno comerciante? É possível. O que às vezes acontece é que ele não tem ferramentas, né, para fazer isso. Uma das coisas que ele pode fazer sozinho, primeiro, a busca de currículos e o critério do currículo sobre as informações que ele precisa necessariamente para o negócio dele. Além disso, na hora de chamar essas pessoas, reservar um tempo específico para a entrevista. E uma das coisas que a gente também procura fazer é uma atividade em grupo, para você ver como essas pessoas se desempenham dentro de um ambiente controlado, tá?
Outra dica que eu dou, e pode ser feita uma contratação de um profissional, um psicólogo, é que se aplique nos finalistas um teste psicológico. Porque fundamental. Sabe, você vai gastar um dinheiro aqui, mas ele é naquele momento, para aquela situação, e vai te dizer quais são as tendências de comportamento daquelas pessoas, se adequa mais à necessidade que você tem. Claro, ele vai avaliar a experiência que essa pessoa tem, vai conversar sobre, por exemplo, vendas, verificar se ele sabe vender, faz um teste prático com esse pessoal. Isso demanda tempo, esse é o problema, Augusto. Então as pessoas falam assim, não dá tempo de eu fazer isso. Se você não dedica tempo a essa pessoa que vai lidar com o teu cliente, está vendo qual é o foco que você dá para o teu negócio. É verdade. Agora pode também contratar empresas que fazem. A minha empresa faz isso, mas tem várias empresas que fazem esse tipo de trabalho. As empresas estão indo buscar no Facebook, nas redes sociais, o perfil de quem está contratando? Então, alguns buscam, né? No Facebook... Estou perguntando isso porque assim, você contrata uma pessoa, você entra no Facebook do cara, e quando nós contratamos o Murilo, por exemplo, depois que a gente contratou, a gente foi entrar no Facebook dele, né? E vimos que ele... Não sei se pode, não pode, melhor público, não, né? Tá lá, se quiser tá pôr lá, a foto você dele... Mas você vai no Facebook do cara e o cara odeia a segunda-feira, né? Não gosto de trabalhar, meu negócio é vagabundear. Quer dizer, isso é ruim. Não é o caso do Murilo, né? Não. Mas como é que funciona isso no caso desse? Isso depõe muito desse? a imagem, porque assim, o Facebook é público. Peraí que vai todo mundo agora correr pro Facebook pra... Não dá o sobrenome dele, pelo amor Pra de Deus. excluir, pra excluir. Que todo mundo tem essas tranqueiras no Facebook. E assim, aí você fala assim, mas o meu é só pros meus amigos. Sempre tem alguém que conhece alguém, que você pede, olha pra mim, dá uma olhada. Então, cuidado com o que você escreve no Facebook, você dá muito a sua cara a tapa. Eu acho impressionante. As pessoas às vezes não têm critério algum. Nenhum. Eu vou fazer aqui um parênteses. Tem um advogado que eu conheço, não é? Que ele deve estar numa situação tão difícil financeiramente, não é? Porque ele não trabalha, ele só fica no Facebook. Então, ou ele não tem ações para defender, não tem compromisso, porque diz assim... 7h30 da manhã, bom dia, um excelente dia. 7h35, aí a partir das 6 da tarde ele começa a comentar as novelas. Outro dia eu estava vendo, ele estava comentando, a Aline é uma isso, aí, o César é não sei o que, eu fiquei pensando. Agora ele está postando esse aplicativo aí de que ele pegou nota 7 do Lulu? Da Lulu mulherada. É o papo do momento, né? Lulu é o papo do momento. Que ele pegou nota 7. Aí eu fiquei pensando, eu queria ter esse tempo, porque eu não consigo, particularmente eu entro naturalmente, olho, mas não dá tempo, você demanda um tempo maior para postar alguma coisa, escrever, e além disso é um monitoramento assim que isso é impressionante. Quer dizer, você replicar alguma coisa do teu trabalho positivo, replicar alguma coisa que sirva de exemplo, como ação solidária, ação social. Agora, esse monitor... Estou no banheiro, meu cocô hoje saiu grande. Não é isso, não é exagerado, não está tomando isso. É assim, aí é uma questão de comportamento pessoal, até porque o Facebook pode ser usado só para a parte pessoal e não só para o profissional. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso. Eu uso o meu Facebook tanto do pessoal como profissional. Tenho da empresa, tenho do Talentos em Foco. Mas o seu, você usa com equilíbrio ou você também exagera? Eu procuro. Às vezes, por exemplo, quando eu tenho meus amigos e tal, nós fazemos brincadeiras. Por exemplo, teve um amigo que ele postou umas músicas bregas, né? Pra gente é brega e tal. E ele ficava postando assim, ai, que lindo. Aí eu colocava assim, estou quase chorando. Mas era uma brincadeira entre vocês, naturalmente. Isso é normal. E até porque eu acho interessante as pessoas que aparece bastante. Você não está dizendo, hoje eu acordei, bom dia a todos, 7h30, estou tomando café da manhã, o pão está duro, porque tem gente fazendo isso, retratando como se fosse um diário. Será que isso é você usa como se fosse um diário? Será que algum sentimento, essas pessoas acabam tendo um sentimento de solidão, não tem com quem falar, porque sempre tem alguém que curte isso, ou dá uma respostinha. Então é uma forma talvez nós estamos tão isolados, eu acho que talvez, das pela distâncias segurança físicas, a questão do uso da parte eletrônica, onde eu posso olhar o outro e tal, as pessoas acabam tendo uma carência nesse sentido. Carência, é verdade. Tem alguns estudos que demonstram esse tipo de comportamento. O ser humano está carente. Aliás, uma sugestão, para quem gosta de internet e comportamento, procura no Google, perfil digigráfico. Digigráfico. Então, no marketing se fala muito em perfil psicográfico, né? Certo. Que é comportamento e tal. O perfil digigráfico eu acho que foi feito pela DM9, que é uma agência. Ele formatou, vamos dizer assim,
perfis de comportamento de pessoas dentro do mundo virtual, seja nas redes sociais e tal. E lá tem alguns perfis bem interessantes, como é que as pessoas funcionam lá dentro. Olha que interessante. Então, dá uma olhadinha. Digigráfico. É bem legal, porque dá essas pistas... Gráfico. Tá. Dá essas pistas pra gente. Então, uma dica boa é aquele que está buscando um emprego maneirar no Facebook. Isso. Maneirar no Facebook, nas redes sociais em si. Nas redes sociais. Vai usar o LinkedIn, por exemplo, que é profissional, tá? O LinkedIn, ele cresce muito hoje. Verificação que eu vi com palestra do próprio pessoal do LinkedIn, no Brasil, 15 mil pessoas entram semanalmente no LinkedIn. Eu recebo muito convite. Então, o LinkedIn é profissional e só profissional. Não use o LinkedIn para outra coisa. Para brincadeiras. As empresas, principalmente as maiores, elas pagam uma taxa no LinkedIn, têm um acesso lá dentro e recrutam pessoas pelo LinkedIn. Por quê? Porque você tem um perfil muito bem detalhado profissional colocado dentro desse sistema. E aí eu posso usar como contratador os filtros. E vai vir por bairro, inclusive, onde a pessoa que está. Em que bairro ela está, qual é o perfil, o que ela faz, onde ela trabalhou. E eu posso chamar essa pessoa para uma entrevista ou fazer um bate-papo por ali. Então, existe essa condição. Claro, vai depender... não vão contratar pessoal operacional para isso, tipo de coisa, mas gerência para cima, sim. Isso tem acontecido efetivamente? Tem acontecido principalmente em empresas maiores. Eu estava conversando ontem com um rapaz que ele falou assim, olha, ele tem uma área mais sênior, né? E ele falou assim, olha, eu tenho alguns contatos, pessoas que estão entrando em contato comigo sobre isso, do meu perfil, até porque o dele não é uma contratação corriqueira de chamar jornal, né? Então acaba buscando nesse sentido. O jornal ainda funciona para contratar mão de obra ou ele tem ido mais para a área operacional e caído um pouco em desuso? Principalmente na parte operacional e, vamos dizer assim, coordenação, gerente de loja, por exemplo, funciona bastante porque o pessoal tem bastante acesso. Tem se utilizado menos para outros tipos de cargo. Você tem internet, você tem sites de busca de profissionais, né? Tanto regionalmente você tem aqui, como você tem a nível nacional. Nós temos sites regionais busca de... Tem um site regional. De busca de vaga de emprego. É Litoral Job. Ele tem... Litoral Job. Eu não vou cobrar a publicidade, nem Augusto, tá? Mas é um site regional que trabalha essa questão de... Mas a pessoa coloca o currículo ou só por curiosidade? O currículo, aí ela vai pagar um valor aí por um período. Entendi. As empresas que se cadastram não têm custo. Isso é no padrão, no Brasil funciona assim? Você tem outros sites Tem outros sites nesse sentido e tem um site... funcionam isso? Tem um site que é o contrário, que a empresa paga... Tá? Vagas.com, a empresa paga. Não tem nada, vamos divulgar. Né? A empresa paga, só que é assim, a empresa paga, tem uma taxa específica lá, os profissionais não pagam, só que aí é um tipo de seleção mais refinada. Então normalmente para cargos mais altos. E hoje as empresas, quando dá contratação em determinados níveis do funcionário, o ideal é fazer uma seleção mais aprimorada, mesmo o pequeno empreendedor, não é? Talvez o custo pode ser alto, ele vai mexer com coisas, daí ele vai tratar o cliente que vai trazer... Fora que você corre o risco de pegar um psicopata, né? Exato, por isso que o teste psicológico é interessante. Não tem isso, hoje em dia, né? Não é verdade? E você não tem na cabeça Nós já tivemos aqui na TV psicopatas. Não tem mais? Não, graças a Deus contratamos um segurança. Você tá rindo, esse pessoal aqui. Olha, eu estou falando isso porque até pouco tempo atrás não, acho que até 10 anos atrás o Brasil, o nível de desemprego era muito alto, né? Tinha um dos níveis mais altos, e isso foi diminuindo. Hoje não tem mão de obra, em nenhum nível. Não tem mão de obra, você está com dificuldade. Você tem vagas, e as vagas que existem elas não tem profissionais. É isso que Você tem a questão do lançamento agora há pouco tempo. Deixa eu te falar, não se preocupa com esse rapaz não, que ele tem um problema, ele tem tique nervoso, então ele fica assim toda hora, mas pode ficar tranquilo. Eu não estou acostumado a essa coisa. Ele fica... não tem um papel na verdade, ele quer fazer assim, ele quer desmunhecar, então ele não está lá atrás, então ele fica assim e não vai, mas nós vamos resolver, fica tranquilo. E tem a questão das pessoas com deficiência também, foi aberto há pouco tempo. Aqui tem inclusive a lei, né, que obriga, isso, né? Isso, tem um percentual de profissionais que você tem que ter. Agora, existe um local central que foi aberto com o convênio da prefeitura aqui na nossa região, e a notícia há pouco tempo que eles tinham
desde o começo do ano, cerca de 200 vagas, mais ou menos assim, e não tinham preenchido nem 100 vagas. Quer dizer, esse é um outro problema. As vagas não é que não tem gente, não tem gente capacitada para aquela função. E se for para a parte de pessoas com deficiência, é pior. Pior ainda. Você tem profissionais, mas esses profissionais estão direcionados para uma área específica. Agora, eu vou ter que fazer um intervalo. Na questão de deficiência, vou deixar aqui uma bomba aí, a gente pode até comentar no bloco seguinte, se você quiser. Nesse negócio de preenchimento de vagas de deficientes, se criou, e no Brasil é um negócio impressionante, né? Isso é de acordo com o número de funcionários, a empresa tem que contratar uma porcentagem de pessoas com portadores de necessidades especiais. E você tem o leve, o moderado e o severo, né? E muita gente hoje, eu conheço algumas empresas que contratam, por exemplo, aquele que não tem o dedo mindinho. E ele se cadastra, isso não é brincadeira, mas não é brincadeira. Ele se cadastra como portador de necessidade especial, não tem o mindinho e trabalha ocupando a vaga. Por exemplo, o meu amigo Ricardo do Posto Portal, ele tem cadeirantes, que é o cara que realmente tem a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, e ele põe o camarada lá na bomba. Tem o portador de síndrome de Down também. Síndrome de Down o Bruninho lá na Gaivota, por exemplo, tem. Tem vários meninos que não precisa, trabalham. Eles não estão dentro da lei de cotas. Mas ele fez questão de fazer a inclusão. Exatamente. Esse que é o grande lance. O Gaivota da Ana Costa? É o Ricardo também, o Posto Portal. Não, eu digo assim, o Bruninho é o rapazinho que fica lá. Porque eu acho que essa mentalidade... Ele faz o trabalho de acordo com a condição que ele tem. Com certeza. Porque, agora, é muito preconceito. E a questão de estrutura. A gente fala então depois... Vamos fazer um pequeno intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan. No dia 6 amanhã, o Manolo da Ozan recebe uma homenagem na Câmara de Santos. Fica aqui um abraço ao Manolo da Ozan. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Daqui a pouco o João do Incatep vai estar aí, novas imagens desse grande centro de treinamento que o João está implantando na Ponta da Praia, em frente à Libra. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Posso falar do Maison Vanucci? Eu nunca falei do Maison Vanucci, muitas pessoas sabem, né? Outras não.
A família da minha esposa, a dona Cleide, a Clélia, a Fernanda, elas assumiram o Maison Vanucci, que fica na Avenida dos Bancários, e um espaço muito gostoso, agradável. Nós estamos vendo muita coisa de crianças, mas hoje o Maison Vanucci recebe adultos, casamentos, o cara quer se enforcar, até 120 pessoas, se enforca lá no Maison Vanucci. Inclusive eu mandei instalar uma forquinha, né? É verdade. Tirar uma fotinho, né? Opa, o cara chegar lá no Maison Vanucci, né? Avenida dos Bancários 42, dá para deixar só o telefone? Não, né? Não temos só o selo do telefone? Nós temos só o selo do telefone? Não, né? Então, depois providencia para mim só o selo do telefone. Eu mandei, dá uma geralzinha, por favor. Eu mandei instalar, é um postinho, né? Porque tem muita gente que quer casar, e casamento, eu digo isso porque aconteceu comigo. Casamento, você faz uma festa e às vezes você não aproveita, que você fica naquela tensão. E o ideal é você fazer uma festa para a família, não é? Ficar combinando muito amigo, que amigo é jogo duro. No fim, ainda o cara vai te pedir um dinheiro emprestado. Então, 100 pessoas, você consegue fazer lá no Maison Vanucci. Então, aquele cara que vai se enforcar, casamento é um enforcamento, viu? Ah, com certeza. É bom aprender essas coisas. E detalhe, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Concorda? Claro, essa é nova, hein? Essa é nova. Essa é boa. Essa é nova. Então, tem um postinho lá com a cordinha e o banquinho. O camarada sobe no banquinho, a gente põe a cordinha e dá um chutezinho, enforcamos o noivo. Ok. Bonito isso. Merchandising. Muito obrigado pelos telespectadores. Quero mandar aqui também um abraço para o meu amigo Jorge, lá do restaurante Boqueirão Express Grill. Estive lá conversando com ele hoje. E quero lembrar do workshop Microexpressões Faciais. Vai acontecer em Santos nos dias 11 e 12 de setembro, portanto, semana que vem. De dezembro, perdão. Portanto, semana que vem, 11 e 12 de dezembro, a partir das 18h30, com Paulo Queja. As inscrições podem ser feitas através do site www.mqdequeijoSdesapo.com.br ou através do 0800 7705 926 e o evento Expressões Faciais, Queja. A gente expressa os nossos sentimentos e esses sentimentos eles são registrados pelo rosto. Isso é um estudo bem antigo. Com certeza. Então isso é usado inclusive em técnicas da polícia, principalmente americana. O Dr. Paul Ekman, que foi que estudou esse trabalho, ele até foi consultor de uma série americana chamada Lie to Me. Essa série americana rodou pela Fox na época, né? Aqui no Brasil ele teve um tempo. E baseada nessa avaliação das expressões faciais. Ele era o consultor que ficava por trás do... Isso dá para aplicar no dia a dia da empresa? Isso pode se aplicar em relações humanas, em relação afetiva, na família, também em vendas, na liderança, em negociação, em tudo a gente pode utilizar. Esse workshop é de 8 horas, para trabalhar não específico para uma área, para aprender como é que você identifica as microexpressões, como é que você pode utilizar isso no teu dia a dia. Interessante. É claro que a gente pode, na verdade, vai fazer alguns trabalhos ligados a áreas específicas. Então, às vezes a empresa quer fazer com uma equipe de vendas. E a gente monta um trabalho só para a equipe de vendas dela, para que a gente direcione isso para esse ponto. Por exemplo, para recrutamento e seleção, para selecionar. Eu uso isso porque eu faço para as empresas, né? Então eu identifico as emoções que são colocadas de acordo com o contexto que a gente trabalha com o candidato, para saber se existe coerência ou não, né? Para saber se existe mentira ou não também. E consegue identificar isso? Dá para identificar, claro, não só a expressão facial, né? Não só a microexpressão, mas também do corpo. Eu tinha um amigo que ia muito para os Estados Unidos e ele, quando voltava, invariavelmente, ele era parado pela Polícia Federal. E ele acabou achando, ele falou, eu devo demonstrar algum sentimento de medo, porque não é possível. O cara ia 4, 5 vezes por ano para os Estados Unidos, ele voltava e invariavelmente os caras paravam ele, né? E ele tinha essa impressão, ele falava, será que eu pisco o olho? Será que meu olho fica tremendo? Será que eu fico inseguro, eu fico olhando? Aquela cara de culpado, né? Então, assim, né? Tem cara de culpado, né? Pô, cara de culpado, você falou tudo. Então, você consegue ensinar esse tipo de avaliação? A gente vai... essa avaliação sim, a gente também começa a trabalhar nesse workshop alguns pontos para a pessoa começar o quê? Ter mais coerência interna, né? Porque, muito legal. Na verdade, essas microexpressões, elas são instantâneas e são inconscientes.
e são muito rápidas, é menos de um segundo. Olha só. Então não é algo que você fala assim, agora eu não vou fazer isso. Não tem como. Olha, eu vou deixar aqui o site tá aí no vídeo. É esse o site? Não, né? Puxa, Vanessa, você não fez um site do Paulo Queja para pôr no vídeo? Puxa vida. www.mqueijos.com.br e o telefone é o 0800 7705 926. Tá aqui Paulo Queja com a microexpressões faciais. E hoje a exibição do teu programa inédito Talentos em Foco vai falar do quê? Hoje às 9 da noite a gente fala sobre storytelling. Olha que chique isso. Contando histórias. Legal. Só que, claro, a gente tem o negócio de contar história desde criança, só que esse foco é usar ou contar histórias dentro das organizações. O que está se usando hoje na capacitação e desenvolvimento das pessoas é criar um contexto para contar essa história. As pessoas, eu acho que percebem que na propaganda se utiliza muito isso, né? Quando você fala hoje de um produto famoso, ele sempre tem uma história por trás desse produto. Sim. Então, se usa agora para capacitar as pessoas, para desenvolver as pessoas, o uso de histórias. Muito interessante. Tá? Então a gente vai falar sobre esse assunto. Está vindo o Leandro Waldvogel. Leandro Waldvogel, que é sobrinho da Mônica Waldvogel. Sim. Lá. Tá? Ele esteve no congresso semana passada. Você gravou com ele? Eu gravei com ele. Legal. O cara, ele trabalhou na Disney. Olha só. Estudou lá a história. Tem uma história interessante. O cara trabalhou na Disney, formado na Rio Branco e foi diplomata. Tem 34 anos. Foi diplomata, não quis mais fazer isso e está como consultor aqui no Brasil. Que legal. Voltou para cá. E ele trouxe para esse evento, né, para o congresso, como é que se conta uma história. Né? E olha, eu já li que para trabalhar na Disney, o cara tem que amar a Disney. Tem todo um processo. Na verdade, eles não contratam funcionário, é o casting, é o elenco que eles contratam. Elenco, olha só. E tem gente na fila há 2 anos para ser funcionário da Disney. Da Disney? Exatamente. Olha, é jogo duro, né? É outra... Só uma historinha que ele contou, não sei se ele falou lá, quando ele teve que fazer um trabalho, por exemplo, de desenvolvimento, ele teve um problema de oratória, de falar em público, né? E foi o grande chefe dele que estava lá. Aí quando ele chegou e falou assim, eu fui mal na frente do diretor da empresa. O diretor liga para ele e fala assim, eu preciso de você. Ele falou, para quê? Para montar um curso de oratória. Você vai dar um monte de curso de oratória. Então, o foco você é fraco nisso, agora você vai aprender e vai ensinar os outros. Que legal, hein? Então, assim, todo o processo de construção de uma empresa dessa tem a base de estímulo, da motivação. Lógico que você tem o perfil daquele funcionário que, né, ele identificou no funcionário outras virtudes que poderiam levá-lo à liderança para... Senão não valeria a pena. Com certeza. Vamos fazer o encerramento do programa. Queja, muito obrigado. Vanessa, apesar de você ter boicotado o Queja, não ter colocado o telefone da empresa, nada disso, você chama-se boicote. Nós vamos trazê-lo de novo, porque nós não falamos do tema que nós vamos falar, não é? Que era o microempreendedor, não é isso? Problema. Vamos marcar, ver a agenda do Queja, ou esse mês, ou em janeiro, depois lá do dia 5, 6, a gente marca por o Queja voltar. Se der esse mês ainda, se tiver agenda, traga o que é sempre um tema interessante. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Uma excelente tarde, um ótimo dia, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.